bênçãos faz jorrar. A Deus estão cantando mil coros celestiais, seu nome celebrando com cânticos reais. Os corações alcemos em santa devoção, e a paz de Deus busquemos em sua comunhão. Proclama o livro santo, a lei ao pecador, enchendo com espanto do juízo aterrador. Da graça boa nova nos traz real perdão, e a fé em nós renova, em Cristo a salvação. Nós nos colocamos de pé, damos início a esse culto, invocando o nome do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos perdoe. Por isso, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Venho confessar tudo a Ti, Senhor, e Tu perdoaste todos os meus pecados. Nós oramos em conjunto. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, Te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a Tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nessa vida e na eternidade. Lamento muito essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em Tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, Teu amado Filho, tenha compaixão de mim. Amém. Diante de Deus eu pergunto se essa é a sua sincera confissão, e se for, confirme dizendo sim. Sim. Tendo ouvido a sua confissão, como ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus a vocês, e por ordem de Jesus Cristo, lhes perdoo todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Purificados dos pecados, podemos nos sentar. Convido todos a pegarem as suas Bíblias. Podemos meditar na palavra de Deus, e por isso nós vamos fazer uma leitura, Salmo 119, apenas um pedaço dele, do 65 ao 72. Salmo de número 119, dos versos 65 até o 72, nós vamos fazer essa leitura todos juntos. Tem umas páginas virando ainda, vou dar um tempinho. Agora sim, nós lemos: tem sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível,
como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro e de prata. Até aqui a leitura que nós fazemos. Nós podemos nos colocar de pé, louvar ao Senhor por essa passagem. Nós dizemos todos juntos: glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre será. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amém. O Senhor esteja com todos vocês. E com você também. Assim como nós estamos, nós oramos. Bom Deus, que nos ensina a amar a Tua palavra, a amar a Tua lei, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que permita que a Tua palavra revele o que há em nosso coração e, acima de tudo, nos aponte para Cristo, onde há salvação. Por isso, Senhor, pedimos a iluminação do Teu Espírito, à medida que refletimos na Sua palavra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem ficar à vontade, podem sentar. A nossa próxima leitura é o livro de Oséias. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Som. Eu não sei o que deu errado, mas eu não consigo alterar essa configuração agora. Manda uma mensagem, por favor, fala que a gente encerra a transmissão e depois a gente deixa o culto disponível gravado. Livro de Oséias, capítulo 5. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo 5 e aí nós vamos seguir o capítulo 6 até o verso 6. Nós fazemos juntos essa leitura. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida, e ao 3º dia, nos ressuscitará. Viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Essa é a palavra do Senhor. Nós passamos o próximo slide, nós vamos seguir a leitura no Novo Testamento agora, a carta aos Romanos.
Romanos capítulo 4, os versos 13 em diante. Nós fazemos uma leitura bem atenta desse trecho, onde nós vemos que a salvação nunca foi pelas obras, nem no Antigo Testamento, nem mesmo antes de Cristo. Ninguém se salva pela obra, mas sempre pela graça de Deus. Vamos refletir sobre isso e fazer essa leitura atenta? Romanos capítulo 4, do 13 em diante, nós lemos: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio de lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade no ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a palavra do Senhor, e nós vemos claramente esse testemunho. Sempre foi pela graça, nunca, em nenhum momento, a salvação foi a obra. Nós cantamos: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que
doces do que o mel e o destilado dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Amém. Nossa próxima leitura, convido todos a se colocarem de pé. Respeito máximo às palavras de Jesus. Mateus capítulo 9, os versos de 9 a 13. Mateus capítulo 9, esse pedaço que nós vamos ler de 9 a 13, vale a pena prestar atenção num detalhe interessante. O evangelho, quem escreveu foi Mateus, a história do chamado dele. Então ele está escrevendo sobre a própria história dele com Jesus aqui. Vamos ver o que ele escreveu. Nós lemos juntos: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse é o evangelho do Senhor. Tendo ouvido essas palavras, nós temos condição como igreja de responder às palavras do Senhor e confessar a nossa fé. Por isso nós podemos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Podem ficar à vontade, podem sentar. Antes da gente refletir nesse texto, temos duas. Lá no fundo, temos ali. Quer ver lá? Para as crianças aqui, a Jéssica aqui, ela tem uma lição preparada para vocês.
Se vocês quiserem, tá bom? Ela chama vocês, vocês vão ali na salinha para vocês terem uma lição com ela, tá bom? Se não, aí a gente vai seguir por aqui, que eu vou falar uma linguagem que é mais dos adultos aqui, tá bom? Elas vão ter a lição na linguagem delas, nós vamos ter na nossa linguagem também aqui. Essa leitura que nós fizemos de Mateus capítulo 9 traz uma reflexão interessante. O verso 9 começa assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e seguiu. E a gente passa por esse versículo como se não tem grandes informações importantes e só segue a leitura. Mas tem um detalhe ali que a gente esquece de prestar atenção ali. Mateus estava sentado na coletoria dos impostos. Ele estava no lugar onde o dinheiro corria, um lugar onde também, óbvio, as suspeitas correm. Um lugar onde as pessoas não gostavam, porque quem cobra imposto estava cobrando imposto para Roma, que era o povo que dominou aquela região. Então eles já se sentiam explorados, e um judeu que fazia coleta de imposto para o outro povo que dominou era um traidor. Então tinha algo de muito pesado ali. Para muita gente, Mateus não tinha só uma profissão, tinha um aspecto moral que estava ali junto. Esse homem é um traidor, é um ladrão do povo, é isso que estava sendo visto ali. Essa categoria publicano não é algo sem seriedade. São pessoas que pertencem à classe de gente que é impura, que é indigna, de quem deveria estar longe dos piedosos. E esse é o ponto interessante. Jesus passa ali, ele vê Mateus, ele não enxergou a função publicano, ele enxergou uma pessoa. E aí Jesus o chama, fala: siga-me. Mateus se levanta e vai segui-lo. Depois disso, o escândalo fica um pouco mais visível ainda. Jesus não chamou só o Mateus, ele se assentou à mesa na casa de Mateus. Isso é um escândalo maior ainda. E nem era só Mateus que estava ali, né? Tinha um grupo ali junto. E muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram a mesa com Jesus e os seus discípulos, que é o verso seguinte. É nesse ponto que quem são os fariseus realmente eles se revelam ali. Eles não veem um médico que está se aproximando dos doentes. O que eles veem é outra coisa. É uma pessoa boa se contaminando na presença de um monte de gente ruim. Eles veem um mestre que se cerca de gente errada. E a pergunta que eles fazem entrega o que está no coração. Olha a pergunta que eles fizeram: por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Já demonstrou o que está passando no coração ali. Esse é o primeiro vestígio dessa doença que o texto está nos mostrando. Nós, como seres humanos, somos muito sociais, nós gostamos dessa ideia de mesa, mas a mesa, ao mesmo tempo que nós fazemos dela um lugar de comunhão, nós fazemos também a mesa ser um tribunal, não é? Quem nunca viu aquela cena, né? Geralmente filme gosta de explorar isso, o refeitório da escola, quem vai sentar na mesa é a mesma rodinha dos amigos, mas sempre tem não, você não é dessa mesa, você não pertence à nossa mesa, vai procurar uma mesa que seja sua. A gente divide as mesas, a gente faz comparação entre as mesas. A mesa aqui do meu grupinho onde a gente se senta é melhor do que a mesa do pessoal aqui do lado. A mesa é uma coisa que passa por merecimento. Para você se sentar na mesa com aquela rodinha de amigos, você tem que merecer estar com eles. É mérito isso daí.
mesas onde a aparência da sua vida vale muito mais do que o que você carrega no seu coração. Você pode ser uma péssima pessoa, mas se é socialmente bem, então você tem um lugar naquela mesa, você tem o prestígio ali. É assim que a gente funciona. A mesa que deveria ser o lugar de comunhão, ela na verdade é também um tribunal que nós fazemos. Proximidade pode ser um mérito ou pode ser uma ameaça. A presença de um pecador ali no meio, para nós é incômodo. Por isso que esse convite de Cristo foi tão incômodo para aqueles fariseus. Porque isso estava um convite largo demais para a cabeça deles. Era gracioso demais. O mestre, ensinando as coisas da lei de Deus, e chamar esse tipo de gente. Misericordioso demais isso daí. Como se a graça de Deus precisasse passar por esse filtro, Mas Jesus, ele se senta nesse local. Ele se senta à mesa com Mateus, com outros publicanos. Ele se senta com pecadores. A mesa que Jesus monta, ela não serve para confirmar essa ordem humana que nós tanto gostamos de fazer, mas ela mostra uma coisa diferente, o reino de Deus que vem para pessoas que são indignas. E isso é interessante. Ele não escolheu os mais benquistos, mas ele foi em busca de quem claramente era indigno. Por isso que Jesus responde aos fariseus da seguinte forma: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Isso não é falta de simpatia só dos fariseus, o problema. O problema é um problema espiritual muito sério. Quem realmente estava doente nessa história? Não eram aquelas pessoas, os publicanos e tudo mais. Os realmente doentes ali eram os próprios fariseus, porque eles não se reconheciam como pessoas necessitadas de graça. Eles estavam se julgando bons demais, sadios demais e dispensando a graça. Eles é que eram os verdadeiros doentes ali. O doente que sabe que está doente, recebe a visita do médico com alegria, porque sabe que ele precisa do médico. Mas é a pessoa que não sabe que está doente. Essa pessoa rejeita o médico. Essa é a nossa tragédia do coração humano quando a gente vive uma vida sem arrependimento. Você pode até saber muito sobre Deus, mas ainda assim você pode caminhar sem compreender o que é a misericórdia de Deus. Esse ponto é importante. Por isso que Jesus fala para a gente que era mestre da religião, ele ainda diz: vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Que ele estava citando a leitura que a gente fez em Oséias, O último verso de Oséias era isso, Jesus citou para eles. Não era nada novo, ele já estava falando algo escrito há muito tempo, que eles conheciam. E ele diz: vão e aprendam o que significa. O povo nos dias de Oséias estava exatamente como na época de Jesus, exatamente como hoje, exatamente como em todas as gerações. Consegue se manter um culto funcionando tranquilamente, com o coração longe de Deus. Você pode ter muitos sacrifícios, mas faltar a misericórdia. Isso é plenamente possível. Porque nós gostamos de organizar o mundo entre quem merece estar perto, quem tem que permanecer longe. Nós somos capazes de fazer algo horroroso com a fé. Somos capazes de defender a santidade de vida sem ter o mínimo de misericórdia no nosso coração. Nós conseguimos confessar a verdade em conjunto e ao mesmo tempo desprezar todos os doentes que essa verdade veio para curar. Nós conseguimos transformar a pureza da doutrina em orgulho próprio. A gente consegue transformar a verdade de Deus
em qualquer outra coisa, porque nos falta um coração quebrantado. Por isso o Salmo 119, que nós lemos, diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. A palavra de Deus, quando ela vem, ela nos desmonta. A gente pode se achar muito bom, muito saudável, mas as perguntas que Jesus fazia para todo mundo têm esse caráter, né? Desmonta a pessoa, chega naquele ponto em que nem os mestres conseguiam dar uma resposta. A palavra de Deus, ela nos desmonta, não para nos deixar quebrado, mas com uma finalidade de nos curar propriamente dito. A palavra de Deus mostra que a nossa ideia de saúde, na verdade, é falsa. Ela arranca uma máscara que a gente carrega de eu sou justo, eu posso, eu mereço diante de Deus porque eu estou bem. Ela mostra quem está sentado à mesa de verdade. Ela mostra que o pecado não está só ali na mesa dos pecadores e dos publicanos, a mesa do pessoal que senta ali do lado, mas ele está no coração de todo mundo que olha e pergunta: mas o que Jesus está fazendo no meio daquele povo, gente? O coração que não tem misericórdia, ele ainda não entendeu o que é estar à mesa de Jesus. O coração que despreza o doente, ainda não entendeu qual é a função do médico. Um coração que pensa que está sadio, ele ainda não percebeu a gravidade do próprio problema. A palavra de Jesus, ela se torna muito grave quando ele diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Essa frase, ela salva, mas antes de salvar, ela dá uma quebrada com força no nosso juízo. Porque se Jesus veio chamar pecadores, quem insiste em se apresentar diante dele como justo em si mesmo, permanece sem chamado, permanece sem cura, permanece sem ter um lugar à mesa junto com ele. E não é porque Jesus é pobre de misericórdia, mas é porque a sua justiça própria está chamando de saúde aquilo que Deus olha para você e chama de doença. O perigo é você estar fora da mesa que Jesus prepara. Esse é o perigo. Enquanto você está se imaginando muito digno, você pode estar fora da mesa, permanecer longe da cura, enquanto você fica falando dos doentes. Por isso, o Senhor denuncia essa piedade, que é mais uma aparência, na verdade, é superficial demais, é algo que passa. Isso é uma coisa que nós precisamos tomar com cuidado. Nós podemos usar o conhecimento bíblico para evitar de ser um aluno de Jesus, propriamente dito. Usar essa separação para evitar de admitir que nós temos uma doença que está dentro de nós. Então essa mesa, que é lugar de comunhão, vira sim um tribunal. O problema é que agora a mesa de Jesus também pode se tornar um outro tipo de tribunal, do qual você não vai querer estar do lugar errado. Não porque Jesus deixa de convidar os pecadores, mas porque o nosso orgulho no nosso coração continua rejeitando ser contado no meio daqueles pecadores, daquele povo ali no meio. O publicano que se assentou com Jesus, ele era um escândalo para aqueles fariseus. Mas diante de Deus, o maior escândalo não era aquele publicano que teve um lugar à mesa. O maior escândalo eram as pessoas que falaram: essa mesa é indigna, e se recusavam ao médico que veio para curar. A grande verdade que nós aprendemos com essa leitura é que, fora de Cristo, todos nós estamos doentes. Fora dessa misericórdia que Ele tem, todo sacrifício que a gente faz é uma acusação contra a gente. Fora dessa promessa que Deus tem para nós, toda tentativa que eu tento pela minha própria justiça para chegar a Deus é falha. E a gente leu Romanos: a minha justiça não faz esse caminho. Por isso, fora da mesa de Jesus, a única coisa que existe é um caminho que leva à morte.
não tem outra coisa. Mas aqui está também o Evangelho. Esse médico, ele veio para os doentes, de fato. Jesus não esperou que Mateus saísse da coletoria primeiro, para depois olhar para ele e decidir se chama. Não, Jesus vê aonde ele estava, o chamou e o levantou daquele lugar. A graça de Deus tomou toda a iniciativa, a misericórdia de Deus não veio como uma recompensa porque ele se esforçou, mas como a visita do médico que vai ao encontro do doente aonde ele está. Por isso, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Com essa palavra, Jesus não está fazendo uma explicação da escolha social de quem ele quer salvar. Ele está revelando qual é a missão divina dele. Ele vem como o verdadeiro médico para Israel. Ele veio com a misericórdia de Yahweh sobre os seus ombros. Ele vem como aquele que faz o que ninguém podia fazer, ele vai e toca nos leprosos. Lembra que eles não podiam ser tocados, né? Ele vai e perdoa os paralíticos, ele chama publicanos, ele chama pecadores, ele carrega sobre si as nossas enfermidades. Isaías usa essa linguagem, inclusive. A mesa que Mateus foi chamado a participar é uma antecipação de algo muito maior, a cruz. Porque o mesmo Jesus que se assentou com os pecadores vai ser contado entre os pecadores, entre os transgressores depois. O mesmo Jesus que recebeu publicanos à mesa vai ter o seu corpo e o seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. O mesmo Jesus que escandalizou as pessoas com o tamanho da sua misericórdia vai ser crucificado sem misericórdia. Na cruz, ele tomou o lugar de todos nós que estávamos doentes. Na cruz, ele se fez impuro por nós, que somos os verdadeiros impuros dessa história. Na cruz, ele carrega toda a culpa dos publicanos, dos fariseus, dos pecadores evidentes e também daqueles pecadores respeitáveis no meio da cidade. Ele toma o lugar de todos os que caíram publicamente e também de todos os que escondem a sua doença com aquela aparência de uma justiça diante das pessoas. E ao terceiro dia, esse médico se levanta vivo. Essa cura não é só um efeito de linguagem, não é uma metáfora. Essa ressurreição de Cristo é uma vitória muito real sobre o pecado, sobre a morte, sobre a condenação. Por isso, a mesa que Jesus prepara só é possível porque um cordeiro realmente foi sacrificado. A misericórdia não ignora o pecado, mas ela vence o pecado porque aquele que foi crucificado ressuscitou. Por isso que quando nós lemos Romanos, Jesus, verso 4:25, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A mesa que cura todo pecador está fundada nesse Cristo que é entregue e que é ressuscitado. Não é uma mesa de tolerância, é uma mesa que foi comprada com preço de sangue. Essa mesa foi aberta porque ele foi vitorioso. Essa é a mesa do médico que te dá a cura, entregando a si mesmo no seu lugar. Por isso que essa palavra da mesa deixa de ser uma acusação contra nós agora, e ela se torna promessa do Evangelho para cada um de nós. A fé, ela se alimenta daquilo que Cristo coloca sobre a mesa para cada um de nós. A fé descansa num fato: esse médico, ele já veio, ele já chamou, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já justificou o pecador. Por isso, Abraão não recebeu a promessa porque ele tinha algo de bom em si mesmo, ele recebeu pela fé, não é isso? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Essa fé
não se apoia nele, no vigor dele, ele já tinha quase 100 anos, não se apoia na capacidade dele de calcular as coisas. A Bíblia diz que ele creu contra toda a esperança, mas também diz que ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Essa é a mesa que Jesus prepara para nós. Uma mesa onde Jesus chama à existência coisas que não existem. Ele chama de justo quem não tem justiça própria. Ele chama de filho todos nós que estávamos perdidos. Ele chama de vivo todos nós que estávamos mortos nos nossos pecados. Ele chama Mateus da coletoria, ele chama pecadores para estarem à mesa com ele, ele chama a igreja para estar junto à mesa do altar com ele. Por isso que a Santa Ceia também tem uma ligação ali. É essa mesa que é posta diante de nós hoje. Jesus, ressurreto, é o anfitrião dessa mesa. É Ele quem põe a mesa a nós. Ele não está ausente dessa mesa, mas Ele entrega no altar o lugar aonde o médico está lidando com seus pacientes doentes. Ali Ele trata com o remédio da imortalidade para você, com a promessa dEle, com a misericórdia. E eu não estou falando de uma misericórdia abstrata, não. Estou falando de uma misericórdia que vem em pão e vinho e corpo e sangue e palavra e promessa. Nessa mesa, o que te sustenta ali não é a sua força, não é a sua comunhão. O que sustenta essa mesa é a palavra do próprio Cristo. Por isso que o coração que está ferido, ele encontra consolo. Por isso que a consciência que anda atribulada pode encontrar paz de verdade. Por isso que o pecador que conhece a sua doença pode reconhecer a voz do médico. Porque a mesa de Jesus, ela chama pecadores para curar pecadores. E esse aqui é o Evangelho. Você é chamado para receber a cura dele. Essa mesa, e dela brota uma vida nova para a igreja. Ela é movida pelo medo, pela ameaça? Não. Para você tentar provar seu valor diante de Deus? Também não. Teu lugar à mesa já foi dado. Desde que você foi feito filho de Deus, você já tem o lugar à mesa. A mesa já está posta por Cristo. A misericórdia que você recebe agora vai transbordar para a vida por outro lado. A igreja, ela vai se alimentar de Cristo para reconhecer que os doentes lá fora não são ameaça, mas são também pessoas que Jesus chama também. E como que isso se reflete na vida? Quem recebe o perdão dos pecados, agora entende que quando teu irmão peca contra ti, você também pode fazer a mesma coisa. Você pode perdoar aquele irmão. Você conheceu a misericórdia, então agora você pode entregar a misericórdia. Como um pequeno espelho de Cristo na vida de cada um. Você recebeu a palavra que reconstrói a tua vida, e por isso agora você pode reconstruir a vida do teu irmão. A mesa de Jesus também aponta para frente, aponta para uma outra mesa. O altar nos sustenta hoje, mas como uma prévia de uma mesa que Ele nos prometeu lá na frente. Hoje, Cristo nos serve de uma forma discreta, né? Aparentemente à vista é só um pão e vinho. Mas no reino dele que ainda há de se manifestar, nós seremos servidos de uma forma muito mais gloriosa com os presentes dele. Da mesma forma, hoje o médico dos médicos está nos sustentando no caminho para podermos passar pelas provações. No reino dele que há de vir, nós estaremos sentados à mesa com o Cordeiro, sem as doenças que nós carregamos, sem o pecado que nós carregamos, sem a morte, sem as lágrimas,
porque tudo isso já vai ser passado. A igreja hoje pode cantar em meio à sua fraqueza, mas no reino dele não seremos fracos. A mesa de Mateus aponta para a cruz, a mesa do altar anuncia para Cristo que morreu e ressuscitou, e a mesa que está preparada para nós naquele grande dia é a manifestação da alegria do reino de Deus sendo plenamente manifestado no nosso meio. Isso é só uma única linha de misericórdia que atravessa toda a história. É a mesma misericórdia de Deus que se mostra desde as leituras falando sobre Abraão. A mesma mesa que o Senhor prepara para nós na presença de nossos inimigos, por todos, sempre, por todos os dias, até que Ele venha ao nosso encontro. Por isso, onde Cristo põe a mesa, pecadores são curados. Por isso, onde Cristo chama, Mateus continua se levantando da sua posição, aonde ele se assenta com pecadores, o reino de Deus já começou entre nós. E aonde Cristo continua alimentando a sua igreja, toda a alegria do porvir já começa hoje, no presente. Porque a mesa de Jesus continua curando pecadores. Amém? Diante disso, eu convido toda a igreja, nós nos colocamos de pé e nós falamos as seguintes palavras do ofertório: cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Dá-me de novo a alegria da tua salvação e mantém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem ficar à vontade, podem sentar. Nós vamos cantar o próximo hino, Meu Senhor, Tu Me Destes. Enquanto nós cantamos isso, também chamo todos os que vieram preparados para fazer suas ofertas. Pode deixar aqui sobre os pratos. As ofertas são necessárias, para manutenção dessa casa como um ponto de pregação e de anúncio para o bairro, para a região. Então quem veio preparado pode deixar suas ofertas aqui. E nós cantamos, Meu Senhor, Tu Me Deste. Meu Senhor, Tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é Teu Filho aqui. Como posso calar, como não Te seguir? Esta fé que me deste ao ouvir Tua voz é certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão. Tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo a lei. Teu cajado me guia, Tua mão me sustém. Verdade, és Tu, meu Senhor. Entro na terra quem rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato em que possa afirmar. Não há obra em mim mesmo da qual me orgulhar.
Pela graça sou salvo, por fé viverei, e com Cristo a verdade o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus, só há nele a graça, ventura dos céus. Jesus Cristo, o Cordeiro, o Filho do Pai, a ele louvai e adorai, e ao Espírito Santo mil glórias lhe deem, todos filhos de Deus para sempre. Amém. Amém. Antes de dar início à liturgia da Santa Ceia, nós trazemos muitos pedidos de oração. Alguns a gente torna públicos, outros a gente guarda lá no nosso coração. Esse é o momento que nós levamos esses pedidos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Hoje não temos a lista por escrito, né? Carlos, não temos a lista escrita hoje dos pedidos, né? Tudo bem. Mesmo sem a lista, nós temos aqueles pedidos. Esse é o momento onde nós oramos em conjunto. Então, nós oramos por todo o povo de Deus, pela Igreja de Cristo Jesus. Todo-Poderoso, eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, nós agradecemos de coração pelas suas bênçãos, que nós conseguimos sem mérito, sem dignidade da nossa parte. Nós te louvamos especialmente porque o Senhor preserva entre nós a tua palavra de salvação. O Senhor preserva os seus sacramentos. Nós pedimos, Senhor, que conceda à tua igreja que caminhe na pureza de doutrina, que tenha pastores fiéis que preguem a tua palavra. Permite que todos que ouçam recebam com uma compreensão correta e com confiança nessa palavra. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé para aqueles que não te conhecem. Lembra-te, Senhor, de todos os inimigos da tua igreja com misericórdia, para que conheçam o caminho da nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e da tribulação. Fortalece todos os cristãos e ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que ao final possamos alcançar a salvação eterna. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações. Abençoa especialmente a nossa pátria. Abençoa o seu povo, abençoa as autoridades, todos que ocupam cargos de liderança, cargos de autoridade. Faz a tua glória resplandecer no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz. Por tua misericórdia, Senhor, nós entregamos aos teus cuidados as nossas escolas e pedimos que o Senhor conceda que nossos filhos possam crescer no conhecimento e na sabedoria e em todas as virtudes. Ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui nesse mundo. Dá sabedoria aos professores e mestres para que possam cumprir com alegria a sua vocação de educadores. Por tua misericórdia, Senhor, bondosamente nos defende de toda calamidade que venha de incêndio, de inundação, de guerras, de doenças, de fome, de marginalidade, de crime, de desemprego, de qualquer outro mal que faça mal ao nosso corpo. Cuida e faz prosperar cada um na sua vocação. Permite que as ciências e as artes floresçam entre nós. Seja Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e dos necessitados, o confortador de todos os que são abatidos e aflitos. Por tua misericórdia, Senhor, aceita, nós te imploramos, o nosso corpo, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, que são as ofertas que trazemos diante do Senhor para o teu louvor e o teu serviço. Por tua misericórdia, Senhor, concede teu Espírito Santo a todos que participam hoje na Santa Ceia, para que recebam corpo e sangue de Jesus Cristo em sincero arrependimento, com fé confiante,
para que possam enriquecer as suas vidas e gastá-las em amor a Ti e ao próximo. Por Tua misericórdia, Senhor. Como estrangeiros e como peregrinos que nós somos nesse mundo, nos ajude, por meio da verdadeira fé, a ter uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazer a obra que o Senhor nos confiou enquanto temos tempo. E quando vier a nossa hora, Senhor, sustenta-nos pelo Teu poder, recebe-nos em Teu reino. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Estamos assim prontos a participar desse momento da Santa Ceia. Por isso, convido todos a nos colocarmos de pé. O Senhor esteja com vocês. Elevem o coração. Vamos dar graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos, em todos os lugares, te demos graças, Senhor Santo Pai, onipotente, eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e os arcanjos e toda a companhia celeste, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Todos nós oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isso é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice de vinho, agradeceu. Depois passou o cálice aos seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo através do meu sangue, que é derramado por vocês para perdão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. A paz do Senhor seja com todos vocês para sempre. Amém. Nós dizemos: ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Amém. Podem ficar à vontade, podem sentar. Deixa eu pedir hoje, Glauber, você pode ajudar a gente aqui? Vou pedir, o Glauber ajudou só uma vez, eu vou pedir para ele ajudar outra vez hoje. Muito obrigado. Enquanto ele prepara ali, vamos ter uma conversa sobre o que significa tudo isso. Jesus definitivamente prepara uma mesa para nós. Ele nos convida a essa mesa. Para isso,
também a igreja é chamada a participar de modo muito especial dessa mesa. Quem vem confiando na justiça própria para participar dessa mesa, está se fazendo exatamente como aqueles fariseus, né? Eu vou participar porque eu estou bem, porque eu estou justo, porque eu arrumei minha vida, então eu mereço participar. Né? Não venha com esse coração, porque todas as vezes que os fariseus chegavam assim, Jesus dava uma resposta mais atravessada, né? Não venha com esse pensamento à Santa Mesa do Senhor. Por outro lado, todos aqueles que se aproximaram do Senhor em arrependimento e sabendo, Senhor, eu não tenho dignidade nenhuma da minha parte, Jesus acolheu todas essas pessoas. Nenhum foi mandado embora. Essa é a dignidade que você precisa para levantar do seu lugar, vir aqui e participar na mesa de Jesus. Quem confia na própria justiça, como diz a leitura ali de Romanos, está confiando em algo que não te garante esse acesso. Por outro lado, se é pela graça e é recebido pela fé, então a graça vem para pecadores que Jesus veio chamar. Esse é o principal cuidado, né? Por isso eu falo, olhe para a lei de Deus, olhe para os 10 mandamentos. Vamos ver como está a nossa vida ali. Não tem outro Deus diante de mim. Tem algo na minha vida que eu ando colocando tanto a minha confiança, que se Deus pedisse para eu entregar, eu diria, isso eu não consigo abrir mão. Pois é, olha lá um Deus na sua vida, né? Como têm sido os seus relacionamentos? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Tenho feito isso. Jesus disse que até aquele que, né, não é só não matar o irmão, mas aquele que odeia o seu irmão já está em pecado. Como é que está o seu coração? E aí a gente começa a olhar para a lei de Deus, com os olhos que Deus olha para nós, e aí você vai ver, eu estou bem mesmo diante de Deus? Ou eu sou mais um dos pecadores? Se eu sou mais um dos pecadores, que bom, isso significa que Cristo veio para ti, Ele tem um chamado para ti, né? É isso que nós vamos olhar. Por isso esse convite é visto com seriedade. O orgulho vai ter que abrir mão agora, né? Essa caminhada é uma confissão, é aquela confissão que diz, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, né? Essa é aquela confissão que você faz ao se levantar e vir para cá. A dignidade nunca foi sua, nunca foi minha, a dignidade é só dele. Isso é a graça do Evangelho. O médico está servindo o seu remédio para os doentes. Você que é um doente, você tem um chamado do médico para receber o remédio dele, a graça dele, o perdão dele para a sua vida. Por isso, o chamado da Santa Ceia, ele exige primeiro de tudo um reconhecimento. Eu vou me aproximar do próprio Cristo. E por isso, o que se faz aqui é o que se faz lá no dia do julgamento, onde todos nós vamos comparecer. Você pode ser recebido na misericórdia de Cristo que ouve, venham a mim benditos do meu Pai, porque o seu lugar já está separado. Ou você pode ouvir também daquele coração orgulhoso e falar assim, olha, apartai-vos de mim, nunca conheci vocês. O que acontece aqui não é diferente daquele dia do juízo. A boa vontade é, aliás, a boa notícia é, você não precisa esperar chegar lá para descobrir a sua sentença. Você pode tê-la hoje reafirmada diante de ti, que esse perdão, ele é seu, participando no corpo e no sangue de Jesus. Por isso o convite é para todos que creem nessas palavras, que este é o corpo e o sangue de Cristo entregue por você, para você. Essa é a mesa de Jesus dada para você. E em segundo lugar, é claro, que tenha passado por aquela instrução cristã que a gente faz, para justamente você ter essa condição de autoanálise. Portanto, sejam bem-vindos à mesa do Senhor.
Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Come, esse é o corpo de Cristo. 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 Que esse comer e esse beber fortaleça vocês na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Vão em paz, que Jesus está com todos vocês. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Come, esse é o corpo de Cristo. Come, esse é o corpo de Cristo. Você ainda não, mas olha, Jesus abençoe sua vida hoje e todos os dias. Amém? Amém. Come, esse é o corpo de Cristo. 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 E esse comer e esse beber fortaleça vocês na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Vão em paz, Jesus está com vocês. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Come, esse é o corpo de Cristo. Come, esse é o corpo de Cristo. Come, esse é o corpo de Cristo. Esse comer e esse beber fortaleçam vocês na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Vão em paz. Jesus está com vocês. O Senhor não consegue. Come, esse é o corpo de Cristo. Bebe, esse é o sangue de Cristo. Esse comer, esse beber, fortaleça você na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. A paz, Jesus está contigo. Esse é um caminho também?
Som. Tendo recebido esse presente da parte de Deus, nos colocamos de pé, nós podemos dizer assim: Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois com os meus olhos já vi a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, luz que mostra o caminho aos gentios e que dá glória ao teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre será. Amém. Cada vez que vocês comem deste pão e bebem este cálice, nós damos graças ao Senhor e oramos: Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos graças porque o Senhor nos reconfortou por meio desse dom da salvação. Suplicamos que conceda por tua graça que Ele nos fortaleça a fé em Ti e nos faça ter muito amor para com o próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Bendigamos ao Senhor. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Podem ficar à vontade, podem sentar. Avisos rápidos aqui da programação do mês. Cadê? Dia 13, sábado, reunião anual das lideranças das servas do DRJ. As mulheres, então, terão uma reunião, né, para as questões administrativas do distrito, lá na congregação A Céu Paz, é a da Tijuca. 14 é domingo, dia 13, tá? Sábado, aí vai ser lá na congregação da Tijuca, portanto. Tá? Também as servas vão se reunir hoje. Confere? Ouvi um confere e não vi quem falou, mas amém? Lá. As servas, então, aqui tem uma reunião hoje aqui da congregação, já preparando, inclusive, para o que tem na semana que vem ali também. Coisas festivas, dia 21 no domingo, o outro domingo, né? Aniversário da congregação de Itaguaí, completando seus 58 anos de vida. E no final do mês, lá no dia 28, a igreja, né, no Brasil como um todo, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, completa seus 122 anos de presença no Brasil. Motivo de festa e de gratidão também. Outra coisa, deixa eu ver, cadê o Carlos? O Carlos está ali. Ele estava ajudando ontem, né? Tivemos um treino muito bom aqui com o Diogo, não é isso? Se você tiver interesse em fazer um treininho de Muay Thai, Diogo está dando um treino, Carlos estava ali ajudando, tá bom? Pode falar, Carlos, pode falar contigo? Que hoje o Diogo não está aí, você pega o nome do pessoal? Então pode falar com o Carlos ali, ele ajuda também, tá bom? E um treino bem legal ali, né? Quem tem interesse nessa atividade física, então ali, é convidado a participar. Outra coisa, Volta Redonda terá culto no dia 13, dia 21 é domingo, então dia 20. Dia 20, agora vai ter culto também em Volta Redonda, tá? Se alguém tiver interesse em ir também, a gente já se organiza. Desses avisos, festa junina. Meus amados, eu já falei por alguns domingos, eu quero pedir hoje pela última vez, porque senão eu fico repetitivo e sem graça. A gente gostaria muito de poder organizar uma festa junina, que não é junho, mas vai ser julho, né? Para isso a gente precisa de quem possa ser voluntário para cuidar de alguma coisa, né? Então, antes da gente decidir o que vai ser feito, qual o tamanho da festa e tudo, eu preciso saber quantas pessoas topam ajudar a gente num dia, né? Para isso eu preciso que vocês me passem o nome, falem assim: olha, pastor, no mês de julho ali, a gente ainda vai definir questão de data e tudo, mas eu posso ser um voluntário, fala comigo, tá? Para eu saber os nomes, para a gente poder organizar isso. Aí depois a gente organiza as coisas.
Sobre isso, não tem mais nenhum aviso, né, Kelly? Não? Ficou tudo ok? Esses são os avisos, então. As mulheres vão se reunir, né, daqui a pouquinho ali na saída do culto, então. E eu gostaria de poder conversar com cada um, apertar a mão de vocês, ter uma pequena conversa ali antes da gente se despedir também, tá bom? Deus nos abençoe a todos. Nós cantamos, fim do culto, partiremos. Fim do culto, partiremos com a tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação. Que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fialdade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, que te ouçamos sem temor, irmanados habitemos no teu reino de esplendor.